Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre medidas de biossegurança. No momento, a gente não tem nenhuma atividade planejada para ela, porque eu preciso fazer isso no laboratório. Então, não tenho nenhuma atividade para passar para vocês fazerem com relação a essa aula, porque eu preciso do laboratório para a gente executar a prática dela. Mas eu mandei para vocês, quando vocês estiverem vendo essa aula, vocês já vão ter recebido o e-mail com algum material de apoio para estudo, porque lá tem um manual de medidas de biossegurança. É um manual destinado a profissionais mais da área hospitalar e laboratorial, mas isso não quer dizer que alguns conceitos e alguns pontos que lá que são abordados nesse manual não sirvam para vocês no dia a dia, seja no domicílio ou numa instituição de longa permanência, ou em outro local de trabalho, tá bom? Então, é um material para vocês estudarem e terem com vocês, para guardar, para consultar depois, tá bom? Então, vamos começar. A aula não é longa, é uma aula que requer prática, então eu vou passar a teoria do que temos e com retorno a gente vai praticar, tá bom? Então, começando aqui, as regras gerais de biossegurança, nós temos aqui como as regras gerais a utilização de um avental branco com identificação, né? É importante que a gente tenha a nossa roupa privativa, nossa roupa de baixo e que é possível, se possível, um avental branco, né? Um jaleco, avental, bata, tem outros nomes que as pessoas usam. E a identificação também é importante, principalmente se vocês trabalharem fora do domicílio, né, em outros locais. A utilização de sapatos fechados, que envolvam toda a face do dorso do pé, porque eu preciso que esse sapato seja fechado. É importante que ele seja confortável e fechado, totalmente fechado, não chinelinho de dedo, sandálias que fiquem com o dedo de fora, o calcanhar de fora, não são aconselhados, tá? A gente preconiza na regra de biossegurança, nas orientações, que o sapato seja fechado, confortável, né? Porque a jornada de trabalho é longa, que cubra todo o dorso do pé, ou seja, esse peito do pé, o calcanhar também, os dedos, cubra tudo. E muita gente pode fazer o uso ou perguntar se pode usar aquelas crocs. Só que tem crocs que ela é furadinha, então não é um sapato fechado. Ela pode estar com os dedos cobertos, mas ela é toda cheia de buraquinho. Ou não, ou aquelas que não tem os buraquinhos, mas ela tem o calcanhar aberto. Então ela não serve, tá? O importante é que seja toda fechada. Por quê? Porque vocês podem ter situações de manipular, por exemplo, uma seringa de insulina, com uma seringa com agulha, uma lanceta de verificação de glicemia. Tudo isso é material perfuro-cortante. E aí pode cair, pode machucar, vocês podem se machucar com esse tipo de material. Então, por isso que o ideal é sapato fechado mesmo, tá bom? E por questões também de higiene, né? Pode cair alguma secreção, algum tipo de secreção, seja ela secreção do sistema respiratório, seja ela fezes, urinas, sangue ou secreção de ferida. Então, é importante esse sapato ser fechado. O avental também para medidas de segurança com contatos de secreção também é importante. A utilização de vestimentas que atendam às normas da instituição, geralmente, né, isso serve para os dois, para a instituição de longa permanência, ou para algum outro lugar, ou para o domicílio, né? As vestimentas têm que ser adequadas de acordo com as normas, seja a norma familiar ou a norma de uma empresa. Evitar o uso de adornos, que são adornos, são os anéis, as pulseiras, os relógios. Evitar esse tipo de um exagero, né, nessa utilização de adornos, principalmente anéis e pulseiras, né? Porque dependendo do anel, dependendo da pulseira, pode até machucar o idoso. E no momento da higienização ela não vai ser eficaz. A gente vai mostrar, quando a gente vai fazer a higienização das mãos, a gente tem que retirar todos esses adornos, porque
senão a higienização não vai ser corretamente feita, então tem que ser retirado. Então é bom evitar logo o uso, né, durante a jornada de trabalho. Utilizar a touca, né, se possível e se necessário, e as luvas de procedimento quando o procedimento exigir. E aqui eu vou trazer para vocês só um conceitozinho, uma diferença entre contaminação e infecção. A contaminação, ela vai ser a presença transitória de micro-organismos em uma superfície. Ou seja, não é o micro-organismo, ele não vai invadir o tecido, se for nas mãos, por exemplo. A contaminação, ela quer dizer o quê? Que o micro-organismo, ele está ali naquela superfície do tecido, mas ele não consegue invadir esse tecido e nem invadir as células da pessoa, né? Então, ele não tem uma relação de parasitismo, ele não depende, ele não vai conseguir se desenvolver porque ele não vai conseguir manter essa relação de parasita hospedeiro. Isso é a contaminação. Quando o material ele está contaminado ou uma pessoa está contaminada, quer dizer que ela está com a presença transitória de micro-organismos, tá? Na superfície. Já a infecção, ela vai ser algo mais invasivo, né? Então, vai ser a invasão e a multiplicação desses micro-organismos e vão ocasionar danos. Na contaminação, pode ser que não tenha dano à pessoa, né? Mas na infecção, ela certamente vai ser causadora de danos. E ela vai ter uma relação de parasitismo. Então, o que acontece na infecção? O micro-organismo está presente no tecido, ele invade os tecidos, invade as células e então promove uma relação de parasitismo, né? Porque ele vai depender das células para poder se multiplicar e disseminar no corpo. E como é que essa infecção pode acontecer? Como é que ela pode passar para frente, né? Ser transmitida? A transmissão pode ser por contato seja ele direto ou indireto. Contato direto vai ser através de pessoa a pessoa e o indireto vai ser através de materiais ou superfícies. Por exemplo, uma maçaneta contaminada, isso é um contato indireto. Quando eu pego nessa maçaneta, em contato direto eu vou ter contato pessoa a pessoa. A transmissão pode ser por via aérea, né, por gotículas ou aerossóis. A gente sabe que as gotículas elas são mais pesadas, então elas caem ao chão mais rápido, não demoram muito dispersas no ar, mas elas podem cair em superfícies, não só o chão, pode cair em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira, no chão, em cima de alguma outra superfície que ela se deposite, né? Mas ela é mais pesada, ela desce mais rápido. Já o aerossol, ele fica suspenso no ar por mais tempo. A literatura que fala que o aerossol pode ficar suspenso no ar até por 2 horas. O sarampo, por exemplo, ele é de contaminação por aerossol. Então, a pessoa que tem sarampo, com o sarampo, ela transmite o sarampo através das vias aéreas por aerossóis, né? Espirro. Na fala também tem os aerossóis são disseminados e aí ele fica dentro daquele ambiente por até 2 horas até que ele se deposite no chão, tá bom? E também a transmissão pode ser através de exposição a sangue ou fluidos corpóreos, né? Secreções de maneira geral. E aqui na figura ao lado tem alguns exemplos de tipos de infecção. As infecções elas podem ser por bactérias, fungos, né, vírus, protozoários. Elas podem acontecer nos equipamentos, como eu falei. As gotículas podem se depositar em cima de mesas, de material que a gente pega, né? No caso aqui da figura tem os monitores cardíacos, tem os suportes de soro. São exemplos de equipamentos. A porta de saída disso vai ser as secreções, então a pessoa está contaminada, né? Aqui a figura mostra a cadeia de transmissão. A pessoa está contaminada, o micro-organismo ele pode se prender, né? Se localizar nos equipamentos, na pessoa ou na água.
Essa transmissão pode ser feita através de secreções ou gotículas, como eu disse, por contato direto ou indireto. Mucosas também, mucosas não íntegras, são portas de entrada. Por exemplo, um paciente que tem uma ferida, o idoso está com uma ferida, uma cicatriz lá, um curativo uma ferida aberta que necessita de curativo. Essa ferida aberta, ele é uma porta de entrada para os micro-organismos adentrarem o corpo da pessoa. Então, o micro-organismo pode entrar através de mucosas não íntegras, pode através de mucosas, o olho, né? O olho tem uma mucosa também que pode ser um meio de entrada de contaminação, as vias aéreas. Então, tudo isso é porta de entrada. E aquelas pessoas que são imunodeprimidas ou estão em pós-operatório, os idosos, os recém-nascidos e os queimados, eles são hospedeiros que vão ter uma maior facilidade para serem infectados, né? Então, esses grupos, eles são mais suscetíveis à infecção desses micro-organismos, que são vírus, bactérias, fungos e protozoários. E o que é uma infecção cruzada? A gente falou de infecção, mas eu vou conceituar aqui para vocês o que é uma infecção cruzada. Infecção cruzada é, por exemplo, como tem aqui na figura. Tem o paciente A e o paciente B. Aí o profissional de saúde, o cuidador, ele está aqui com o paciente A, sem usar luva, né? E aí tocou no paciente A. Aqueles micro-organismos que ele está carregando, que ele vai tocar no paciente B sem antes fazer higienização das mãos, ou troca da luva, ou higiene com solução alcoólica em gel, por exemplo, ele vai conseguir levar esses micro-organismos para essa outra pessoa. Então, isso a gente chama de infecção cruzada. Quando eu levo de um lugar, ou de uma superfície, ou de uma pessoa, para outra. Eu tenho uma pessoa, aqui no caso o profissional de saúde, que levou de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. Então a gente chama isso de infecção cruzada. Ele sai cruzando os micro-organismos entre as pessoas. Por quê? Porque ele não faz as medidas de biossegurança, ele não faz a higiene das mãos, ele não usa os equipamentos de proteção, as luvas, não faz a troca disso. Pode até usar a luva, mas usar a luva para fazer tudo, entendeu? Então, não adianta você usar a luva e pegar no paciente, pegar no outro paciente, pegar no idoso, pegar nas coisas do idoso que ele faz uso, e pega na porta, e pega na maçaneta, e pega na grade da cama. Tudo isso, todas essas superfícies, elas têm micro-organismos em cima, né? Dentro, nelas. Então, quando a gente vai fazer a manipulação de um local para o outro, de uma pessoa para outra, é importante que a gente sempre tenha e mantenha a higiene das mãos, porque as mãos, a mão é o principal veículo de transmissão de doença. A gente está vendo isso muito claramente, né, na nossa realidade de hoje. Então, para cada tipo de transmissão, é preciso usar uma precaução adequada. Por exemplo, se o paciente tem alguma patologia, se o idoso lá tem uma doença que é transmitida através do contato, então eu tenho que usar as precauções de contato. Se ele tem alguma patologia, por exemplo, esse tal desse corona que a gente está hoje, é transmitido por gotículas e por aerossóis, então eu tenho que usar precauções para gotículas e para aerossóis. Eu vou mostrar para vocês os equipamentos de cada uma delas. E a precaução padrão, eu vou passar aqui, que eu já vou começar falando sobre ela. A precaução padrão é aquele conjunto de práticas de prevenção de infecção que é aplicado para todos os pacientes. Por isso que o nome dela é padrão, porque eu utilizo ela em todos os pacientes, independente se ele tem uma doença transmissível por sangue, ou se ela é transmissível por gotícula, ou se ela é transmissível por aerossol, ou se é por contato. Independente do que ele tenha, eu tenho que utilizar a precaução padrão. E também, né, porque independente dele ser suspeito ou não de infecção.
Então, deve ser usada por todos os profissionais. A precaução padrão, ela é utilizada por todos os profissionais e para todos os pacientes, suspeitos ou não, tá bom? E o que são essas precauções padrão? Precaução padrão envolve a lavagem das mãos, que isso serve para todos, a utilização dos EPIs, e os EPIs aqui eu coloquei a luva de procedimento, a touca, a máscara descartável, o sapato fechado, o óculos e o avental. Envolve também o descarte correto, né? Porque dependendo do tipo de material, eu vou descartar. Se for um perfuro cortante, eu vou descartar na caixinha Descarpac, que a gente já conversou. E também envolve a higiene do ambiente. Então, tudo isso faz parte da precaução padrão, certo? E qual é o objetivo disso? O objetivo é reduzir os riscos de transmissão de agentes infecciosos, principalmente aqueles veiculados por sangue, fluidos corporais, que estão presentes na pele, né, em lesões de pele ou mucosas abertas. Então, se eu tenho um paciente aqui que ele tem uma pele, uma mucosa ferida, aberta, ou se eu tive contato com secreções, sangue, secreção nasal ou algum outro tipo de secreção, eu vou utilizar também a precaução padrão. Mas lembrando que ela é para ser utilizada em todos os pacientes e por todos os profissionais. É a precaução básica, né? Passando para outro tipo de precaução, que seria a de contato. A precaução de contato eu vou utilizar quando tiver um paciente que tem uma doença que é transmitida através de contato da pele, né? Ou tudo aquilo que ele entra em contato. Por exemplo, se ele tem uma bactéria multiresistente que ela é transmitida por contato, porque existe esse tipo de situação. Então, se ele usa uma paradeira, ou se ele usa um papagaio, ou se ele usa um aparelho de pressão, ou um termômetro, tudo isso que entra em contato com a pele dele tem que ser individual dele e tem que ser higienizado após o uso, antes e após. Mesa que ele utiliza, tudo que ele entra em contato mesmo, contato físico, a pele dele entra em contato. Então, tudo isso tem que ser individual. E o que o profissional vai utilizar para se precaver? Vai fazer a higienização das mãos, usar o avental, porque esse avental tem que ser descartado, porque a roupa dele, que ele está por baixo, o profissional, até se entrar em contato, ela pode ser um meio de transmissão. As luvas de procedimento e o ideal é que ele tenha um quarto privativo, né, essa pessoa. Então aqui, quando não houver disponibilidade do quarto privativo, quando for uma enfermaria, por exemplo, a distância mínima entre os duas camas deve ser de pelo menos 1 metro. Então, já que naquelas situações não tem um quarto privativo, né, para aquela pessoa, ele precisa ter uma distância de um outro paciente, pelo menos de 1 metro. E aqui, ó, o que eu falei para vocês, equipamentos como termômetro, aparelho de pressão, estetoscópio, deve ser tudo de uso exclusivo desse paciente. Então, é só ele que vai utilizar, porque se eu uso aqui um aparelho de pressão nele, aí depois eu vou e pego e uso em outra pessoa que não tem nada, ela pode ser transmitida. O micro-organismo que ele possui, ele pode ser carregado nesse aparelho de pressão e passar para outra pessoa. Então, por isso que os aparelhos e tudo isso que o paciente usa, paradeira e tudo mais, tem que ser privativo dele. E também eu vou fazer a higienização com álcool 70 após o uso. Bom? E aqui eu trago algumas doenças que podem ser transmitidas por contato. A varicela, a catapora, né? A nossa catapora, por exemplo, ela é uma doença que é transmitida por contato. Principalmente quando está naquela fase das pústulas e não está seca ainda, né? As pústulas ainda estão cheias de secreção. Então, se alguém que não teve catapora, nunca teve catapora, entrar em contato com aquela secreção sem nenhum tipo de proteção, ele vai desenvolver a doença. Herpes zoster, que é causada por a reativação de um vírus da catapora, é uma outra doença que vai ser transmitida por contato. Escabiose, que é a sarna, a pediculose, que é o piolho, o rotavírus,
né, em caso de incontinência. Por rotavírus é uma doença que causa diarreia. É tanto que tem a vacina do rotavírus, né? Mas caso a pessoa tenha rotavírus e tenha aquele quadro de diarreia grave, a pessoa que vai fazer, por exemplo, a higiene dele, né? Higiene íntima, região genital e anal dele, e não tiver as precauções e ela entrar em contato com essa secreção, que fezes não deixa de ser uma secreção, ela pode desenvolver a doença ou até transmitir, né? Porque vai carregando na mão sem fazer higienização. Então, tudo que é de contato é de fácil transmissão. E a diarreia também por clostridio, né? Que é uma bactéria aí que também causa diarreia grave. E é como eu falei para vocês, as doenças que são transmitidas por contato, elas podem ser, esse contato pode ser direto ou indireto. O direto é aquele que a gente transmite de pessoa para pessoa, né? Eu pego na mão da pessoa, eu toco na pessoa, no rosto, no olho, na boca, tudo isso que é transmitido diretamente de pessoa para pessoa. E aquela que é de contato indireto é o que? Os materiais ao redor dessa pessoa que está doente é que estão contaminados. Por exemplo, como eu falei, a grade da cama, o suporte de soro, a cama, o lençol, que eu falei, a paradeira também, o papagaio. Todos esses dispositivos que a pessoa, se ela está com a doença que é transmitida por contato, como essas que eu listei aqui para vocês, então esse material também ele está contaminado. Precisa fazer higiene adequada e o profissional manter as precauções de contato, que é aquela que eu mostrei aqui no slide anterior, que é luva, avental e lavar as mãos. Se possível também, né, dependendo da situação, de piolho, por exemplo, a touca, usar a touca. E aqui é uma foto que mostra todo aquele mobiliário que tem no hospital e também que inclui algumas coisas no domicílio do idoso que podem ser veículos de transmissão. Por exemplo, aqui nós temos o prontuário. O prontuário é algo super sujo. Todo mundo pega, todo mundo manipula, bota em cima da mesa, bota em cima do paciente, em cima da cama. É um negócio sujo. Prontuário é sujo. A mesa que ele come, a bancada aqui da pia, a porta do armário, o monitor, os aparelhos de bomba de fusão, tudo isso a grade da cama, tudo isso são locais onde podem estar contaminados e aí pode-se fazer a transmissão, né, indireta nesse caso, né, porque aí vai ser através de materiais inanimados, não é de pessoa para pessoa. Então, para vocês verem que tudo isso é contaminado, a gente tem sempre que estar mantendo a nossa precaução e fazendo higiene das mãos. Quando a gente passa de uma pessoa para outra, principalmente para fazer o cuidado dela. E aqui as precauções para gotículas. A higiene das mãos, ela tá em todas. Aqui na gotícula, vocês viram que lá no contato não tinha uso de máscara. Não é padrão, não é precaução o uso da máscara para contato. Porque a principal maneira de transmissão é, como o nome já diz, é por contato. Não é por respiração. Já nas gotículas, eu vou precisar utilizar a precaução principal aqui vai ser a máscara cirúrgica, né? A máscara de maneira geral, que dependendo da situação, quem vai usar é o profissional e dependendo da situação, quem vai usar é o paciente. Por exemplo, quando eu estou fazendo cuidado aqui direto com o paciente ele não está de máscara. Quem está de máscara é o profissional, né? O paciente está internado, por exemplo. Aí quem está de máscara são todas aquelas pessoas que estão cuidando dele. Mas se o paciente precisa sair do quarto, sair lá do apartamento dele, para ir para o setor de exames, fazer uma tomografia, por exemplo, agora quem vai utilizar a máscara é o paciente, porque ele transmite, então não tem como todas as pessoas que ele passar no corredor, né, do caminho todinho que ele fizer para chegar até a tomografia, utilizar a máscara. Então, quem vai utilizar é ele.
Então, é importante essa diferença. Durante o transporte, o paciente é que usa máscara, seja ele, né, ou se ele vai, no caso que a gente está vivendo, né, se uma pessoa está contaminada com corona, está com os sintomas, mas não sabe ainda, mas está com todos aqueles sintomas clássicos de corona, e aí ele vai vai se deslocar, ele tem que usar a máscara, né, porque ele está se deslocando e os outros que estão ao redor nem sabe se ele está doente ou não. Então, ele, com a máscara, ele não vai transmitir para as pessoas, certo? E outra coisa também é quarto privativo, né? É o que também é indicado. A distância mínima entre os dois leitos é de 1 metro também, quando não é possível esse quarto privativo. E aqui diz o que eu falei, o transporte do paciente deve ser evitado, mas se for necessário, né, quando precisar, ele deve usar a máscara cirúrgica, que é aquela máscara descartável, aquela simples, durante toda a permanência dele fora do quarto. E aqui algumas doenças que são transmitidas através de gotículas. Adenovírus. Adenovírus é um grupo de vírus, né, que normalmente eles causam doenças respiratórias, como resfriado comum, conjuntivite, pneumonia. Então, todos esses vírus, precaução de gotícula, cachumba, rubéola, meningite bacteriana, influenza A, B e C, o Covid, que nesse caso, dependendo da situação, ele é transmitido também por contato e aerossol, então ele entra em todas as três, as precauções que a gente falou, né, as 4 na verdade. É gotícula, aerossol, contato e padrão, então ele envolve tudo, né, que o negócio é forte. Tosse, espirro, fala, tudo isso é transmitido através de gotículas. Então, a nossa precaução vai ser de gotículas. O uso de máscara descartável. No caso da gotícula, é máscara descartável. Porque, como eu disse para vocês, essas gotículas, elas são mais pesadas. Então, elas se depositam mais facilmente nas coisas e nas pessoas, né? Elas ficam suspensas no ar por alguns segundos. É difícil a gotícula ficar suspensa no ar por 2 horas. É praticamente impossível porque ela é pesada, ela cai logo em cima de alguma coisa. Então, o aerosol não. O aerossol ele fica rodando no ambiente ali até umas 2 horas ou mais. Mas todas essas doenças aqui são transmitidas por gotículas, certo? E aí, o que eu botei aqui? Que as gotículas podem se depositar a uma distância de 1 metro a 1,5 metro no olho, na mucosa oral e nasal. É por isso que a nossa orientação é manter uma distância de pelo menos 1 metro a 2 metros de alguém, né? A gente escuta muito isso, manter essa distância, não manter contato de aperto de mão, de beijo, de abraço, porque a gente precisa manter essa distância de 1 metro a 1,5 metro e eu digo até 2 metros, tá? Para ter uma margem de segurança aí maior. Aqui fala da figurinha, mostra 1 metro, né? A pessoa espirrando aí, cuspindo na cara de todo mundo. E é porque a gotícula é tão pesada que ela não consegue percorrer mais do que 2 metros. Então, se a pessoa espirrar aqui e você tiver a 2 metros de distância dela, a gotícula ela vai cair logo em cima de alguma coisa, em cima do chão, né? Se manter essa distância, não tem o perigo dela depositar em você. E aqui é a precaução para aerossóis. Aqui nas precauções para aerossóis, a gente já tem uma diferença na utilização da máscara. O profissional, ele tem que utilizar essa máscara aqui, que é a chamada N95, ou o nome também dela é PFF2, que é aquela máscara mais bico de pato, que o pessoal fala por aí, né? Porque ela tem uma capacidade de filtragem maior do que a máscara cirúrgica. Porque a máscara cirúrgica, nesse caso dos aerossóis, essa máscara N95, ela não vai permitir com que esses aerossóis, que são partículas bem menores, consigam penetrar na máscara. Então, ela vai proteger mais. Né, para aerossóis ela protege, para gotículas nem se fala, né? Se ela protege para algo que é pequeno, imagine para que é grande. Só que ela é indicada para uso dos profissionais. O paciente naquela situação de transporte que a gente falou, ele vai usar a máscara cirúrgica mesmo, que é aquela descartável. O quarto privativo aqui é super importante, né, também, porque
Como eu falei, o aerossol ele fica disperso no ar por muito mais tempo, por horas até. Então, importante o quarto privativo. Quando não, manter aquela distância do outro leito. E o que a gente tem aqui de doença que pode ser transmitida por aerossóis? Eu trouxe só algumas aqui. O sarampo é uma delas. A tuberculose é por aerossol. H1N1, eu falei para vocês que ela era por gotículas, né? Mas ela entra na mesma situação do Covid. O Covid é por gotícula. Mas, por exemplo, se eu tô com um paciente que ele tem H1N1 ou ele tem Covid, por exemplo, e eu vou precisar fazer a aspiração traqueal dele, o fisioterapeuta vai precisar aspirar a boca dele, aspirar a traqueia, aspirar o tubo. Esse procedimento, ele transforma as gotículas em aerossóis. Então, aí a transmissão começa a ser por aerossóis. Não sei se vocês conseguiram entender. Ela é uma transmissão por gotículas, só que em determinados procedimentos, ela gera aerossóis. Por exemplo, a intubação, o paciente precisou ser intubado, então, esse procedimento, no momento da intubação, vai ser gerado aerossóis. E na aspiração também é um outro exemplo que eu dou para vocês. Então, por isso que a H1N1 e a Covid, por exemplo, no momento de alguns procedimentos, a gente tem que manter a precaução de aerossóis. E aí a gente falou, né, todas as precauções, e agora a gente vai falar de um procedimento que é primordial para todos, não só para os profissionais, mas para todo mundo, né, que é a higienização das mãos. A higienização das mãos, ela, apesar de ser considerado um procedimento muito simples, básico de higiene, eu acho, né, porque a higiene das mãos é um procedimento básico de higiene corporal. Mas ela é uma medida simples, e é uma das medidas que mais evita a propagação de doenças, porque a gente carrega tudo que é bicho, que é vírus, que é bactéria, que é micro-organismo nas mãos. Então, se a gente está com a mão suja, contaminada, a gente vai carregar isso aí para várias pessoas, para várias superfícies. Então, é uma medida simples, mas que evita a propagação de muita doença. Como é que ela deve ser feita, né? Quando, né? Em que momento deve se fazer a higienização das mãos? Eu digo que é sempre, mas vamos pontuar aqui. Antes e após o contato e o manuseio com a pessoa, né, com o caso de vocês com os idosos. Antes e após atividades que possam contaminar esse idoso. Antes e após calçar as luvas, antes de colocar a luva, eu vou lavar a mão. Quando eu retirar a luva, eu vou lavar a mão também. Antes e após manipulação de alimentos, antes e após manipulação de superfícies, que eu falei, prontuários, né? Aparadeiras, mesas que possam estar contaminadas, grades de cama que possam estar contaminadas. Então, durante todo esse procedimento, antes e após, eu vou fazer a higienização das mãos. Isso vale também para o uso do álcool em gel, tá? Porque o que é a diferença que eu vou mostrar para vocês lá para frente, mas é o que? Eu sempre vou priorizar a higienização das mãos com água e sabão. Mas eu posso fazer a higienização das mãos com solução alcoólica quando eu não tenho sujidade visível na minha mão e eu não tenho disponível uma pia e um sabão. Então, aí eu faço uso do álcool em gel. Mas se eu tiver uma pia e um sabão, eu vou priorizar esse tipo de higiene, tá? Mas se minha mão tá suja, sujou, tem sujidade visível, tem secreção nasal, tem sangue ou tem algum outro tipo de sujidade, não adianta eu fazer a higienização com álcool em gel, não. Tem que ser com água e sabão mesmo. E aqui uns passos aqui, umas regras, na verdade, umas regras gerais da higienização das mãos. Umas observações. O uso das luvas, elas não vão excluir a lavagem das mãos. Então, não é porque eu vou usar a luva que depois e antes de colocar eu vou precisar lavar a mão. Mesmo usando a luva, eu tenho que lavar a mão antes e tenho que lavar a mão depois que eu tirar. É importante que as unhas estejam curtas, não só por questão de higiene, mas também por questão de segurança desse paciente, desse idoso.
Todos os adornos que eu falei, pulseira, né, o relógio, devem ser removidos antes de fazer a higienização das mãos. Porque se eu tenho uma pulseira, se eu tenho um anel cheio de pedra, de não sei o que, de ponta, ou até mesmo uma aliança, um relógio, eu não vou conseguir fazer com que esse detergente, esse sabão, esse álcool em gel penetre naquele local onde tem um adorno. Então eu tenho que tirar todos esses adornos antes de fazer a higienização, seja ela com álcool ou com água e sabão. E todas as partes da mão devem ser limpas igualmente. A gente vai ver aqui o passo a passo. Aqui eu trago uma informação, uma foto do passo a passo de higienizar com água e sabão. Eu tenho que fazer isso por pelo menos 40 a 60 segundos, então eu tenho que passar pelo menos 1 minuto fazendo a lavagem das mãos com água e sabão, que a finalidade vai ser remover os micro-organismos que estão colonizando ali as camadas superficiais da pele. Vai ser útil também para retirar suor, oleosidades e células mortas, que ficam mesmo na nossa superfície, na superfície da nossa pele fica esse tipo de coisa, células mortas, suor, oleosidade e micro-organismos que habitam ali, né, digamos assim, harmoniosamente, mas que podem ser desfavoráveis para outras pessoas. Então, a lavagem das mãos, ela vai remover tudo isso. Primeira coisa, eu não vou falar da figura porque eu trouxe um vídeo para vocês, para ficar melhor, para vocês entenderem e na prática a gente vai fazer. Tá aqui o vídeo. Eu vou adiantar algumas partes porque é um vídeo institucional, então eu vou dar uma adiantada aqui no conteúdo da fala dele, tá? Pra gente ir pro que interessa. Passo a passo. Você sabe a importância de lavar bem suas mãos? A higienização das mãos é um ato corriqueiro, trata de prevenção à diarreia. Um celular pode ter até 10 vezes mais bactérias que um vaso sanitário. Entendeu a importância de lavar bem as mãos? Pensando nisso, a FACOP, Fundação Especialista em Limpeza, trata a higienização das mãos. Abra a torneira e molhe as mãos. Em seguida, feche a torneira para não desperdiçar água. Aplique na palma da mão a quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Entrelace os dedos e friccione bem os espaços interdigitais. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Esfregue o dorso dos dedos da mão oposta, segurando os dedos com movimento de vai e vem e vice-versa. Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. Esfregue o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa. Esfregue o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa. Enxague as mãos, retirando os resíduos de sabão no sentido dos dedos para os punhos. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. Feche a torneira, seque as mãos e punho e jogue o papel toalha na lixeira para resíduos comuns. Lembre-se de lavar bem as mãos sempre que chegar da rua ou sempre que surgirem situações que coloquem as pessoas em contato com uma possível contaminação, como tosse, espirros, manuseio de alimentos, de dinheiro, de lixo e outras situações similares, como andar de ônibus e elevador, por exemplo. Pronto, agindo assim você estará muito mais seguro. FACOP. Então é isso, né? Ele falou do celular. O celular também é um negócio que é tão sujo, tão contaminado, até mais do que um vaso sanitário, que ele falou, né? A gente manipula demais e pega em tudo, e pega no celular, e vai no banheiro, e pega na comida, bota em cima da mesa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas.
E aqui é sobre a higienização das mãos com a preparação alcoólica, né, com álcool gel. Os passos são os mesmos de usar com água e sabão, né? Vou fazer com o dorso da mão, como ele falou, a palma da mão, entre os dedos, interdigitais e o polegar também. O movimento é o mesmo. Só que aqui a duração é um pouco menor, ela é de 20 a 30 segundos, né? E eu tenho que esperar esse álcool secar espontaneamente, tá? Eu não vou passar o álcool na mão, fazer todo esse movimento e depois passar a mão na calça ou na blusa para secar, não, tá? A composição desse álcool ele vem em forma líquida ou gel. É importante que ele tenha uma concentração de 70%. O álcool 46, 48%, ele não faz essa antisepsia e nem aqueles de alta concentração. Então a concentração tem que ser essa, de 70%. Um álcool de 46, 48%, ele vai estar muito diluído, não vai fazer o papel de antisepsia, e o de 98% vai estar muito concentrado, tá? E nesse álcool gel, geralmente se tem de 1% a 3% de glicerina, que é para fazer a hidratação e proteção dessa pele, porque o álcool em si, ele desidrata, né? Ele resseca a pele. E aí essa substância glicerina que é colocada na fabricação do álcool em gel é para justamente não ter essa desidratação e esse ressecamento. Porque de tanto a gente utilizar, porque tem que ser utilizado com frequência mesmo, a pele vai ficar ressecada e até ferida, né? Duração, como eu disse, é de 20 a 30 segundos. E a finalidade é reduzir a carga microbiana das mãos. Ele não remove a sujidade, como eu disse. Se as mãos estão sujas, visivelmente sujas, eu tenho que fazer uso mesmo de água e sabão. Aqui é uma figura que mostra quando eu devo fazer a higiene das mãos. Os 5 momentos para fazer a higiene das mãos. Primeiro momento é antes de tocar o paciente. Segundo momento vai ser antes de realizar qualquer tipo de procedimento limpo nele. Vou instalar uma dieta no meu idoso. Vou lavar as mãos antes de tocar ele e se eu precisar, antes de fazer a instalação da dieta. Vou higienizar as mãos após o risco de eu ter me exposto a algum tipo de fluido corporal, né? Se eu fui esvaziar a bolsa de urina, por exemplo, eu tenho que fazer a higienização após essa manipulação. Higienização aqui pode ser com água e sabão ou com solução alcoólica, certo? Quando eu falo higienização, abrange esses dois. E após tocar o paciente, eu também tenho que terminar de fazer o procedimento com ele, vou lavar as mãos. E também vou lavar minhas mãos após eu tocar as superfícies próximas desse paciente. Se eu precisei tocar no mobiliário que estava lá, se na cama, se a grade da cama ou na superfície da cama, também eu vou fazer a higienização das mãos. E aqui é uma maneira, porque existe a maneira correta de colocar os equipamentos de proteção individual e de retirar também. A gente vê, agora com essa pandemia, a gente está vendo isso muito, muito claramente assim, no nosso dia a dia, né? A gente, como profissional de saúde, a gente já sabia dessas precauções, mas a população, de maneira geral, não tinha ideia de que isso fazia sentido, né? De que isso causava um sentido de não transmissão. Então, para colocar aqui na figura da direita, por exemplo, da inferior aqui, a maneira correta de se usar a máscara, né? Como é que eu vou usar a máscara? Aqui nós temos a bico de pato, aquela N95, que é descartável, a outra, cirúrgica. Então, as tiras, elas têm que ficar, da N95, elas têm que ficar uma aqui por volta da nuca e a outra mais para cima, para ter uma maior fixação e uma maior vedação. A mesma coisa da máscara descartável, ela tem que ficar cobrindo todo o nariz e a boca. Não adianta eu colocar a máscara cobrindo a boca e botar ela aqui embaixo do nariz, como está nessa figura de vermelho. Não está protegendo nada, nadinha mesmo. E aqui na N95, como está na figura de vermelho também, eu não vou utilizar essas máscaras juntas, aqui embaixo, na nuca, porque usando assim dessa forma, que está na de vermelho, ela não fica presa direito, né? Ela
termina escorregando e expondo essa via aérea dessa pessoa. E a sequência que a gente tem de colocação dos EPIs, por exemplo, a gente segue essa sequência aqui. Primeira coisa, vou higienizar as mãos. Segunda coisa, vou vestir o avental, que é esse avental que tem na figura aí, né, o jaleco, ou avental descartável, enfim. Vou colocar a máscara, vou colocar o óculos por cima e vou colocar as luvas. Então, na situação que eu preciso me paramentar, colocar todos os EPIs necessários, eu vou fazer nessa sequência. Lavar as mãos, coloco o avental, coloco a máscara, coloco o óculos e as luvas, tá bom? E para retirar, a gente também tem uma sequência correta para retirar, porque eu fiz lá toda a manipulação do paciente, contaminado, tudo. E aí, vou precisar retirar isso aqui tudo, que tá tudo contaminado, né? Luva, avental, tá tudo contaminado. Máscara, como é que eu vou tirar isso sem eu me contaminar? Então, primeiro eu vou tirar a luva, e aí a gente vai ver como é que se tira uma luva corretamente. Existem várias técnicas de retirar, mas eu trouxe um vídeo que mostra uma delas, uma dessas técnicas. Tirei a luva, agora eu vou tirar meu óculos, ou aquele protetor facial. Tirei o óculos, aí depois eu vou tirar o avental e por último é que eu tiro a máscara. E a máscara eu vou tirar de uma maneira que eu não toque na frente da máscara, né? Eu vou tocar nas tiras laterais, eu vou tirar pelas tiras laterais. Aqui eu vou mostrar um vídeo como é a colocação de uma luva de procedimento e como é que é a remoção da luva de procedimento. Tá bom? Aqui é um vídeo rápido, mas que eu achei de uma turma e o professor ensina como é que coloca e um outro que a pessoa fala como é que retira. E a gente vai fazer isso na prática, tá? No laboratório a gente vai ensinar e a gente vai fazer como é que tira e como é que bota. Vou ensinar os filmes a galera ver, viu? Isso, todo mundo concentrado. Dá tchau pro Instagram. Tchau, Instagram. Ei, vou ensinar a colocar a luva no procedimento. Uma técnica bem legal. Você vai colocar apenas o polegar no dedinho referente ao polegar. Mas você coloca de uma forma que vai ficar assim, ó, como se fosse uma pombinha, ó, batendo lá, tá vendo? Você vai pegar pela parte interna, pela parte externa da luva, ó, com a mão assim pra dentro, ó, tá vendo? E aí, ó, a pombinha batendo. Agora você no movimento único, aquele movimento de ladrão, tá roubando, ó, você vai fazer colocando o dedinho, ó, pra dentro. Você coloca apenas a mão, empurra com a mão. Depois que você empurrou com a mão, é que você abre os 4 dedos e olha só como maravilha. Viu? Bem simples, mas a gente vai praticar, tá? Agora vamos ver como é que retira. Às vezes tiramos as luvas de uma forma incorreta, né? Quando, por exemplo, encosta a parte da mão enluvada na mão que não estava com luva. E aí muitos profissionais nesse momento se contaminam. A dica seria você... A forma certa é essa, ó. A primeira luva, passa o dedo aqui por dentro, segura essa parte, faz o mesmo com a segunda luva, você puxa, continua segurando. Pronto, não sujou nada, né? Então, um vídeo rápido, a gente vai fazer isso demais na nossa prática lá no laboratório para treinar bem, fixar. E aqui, para terminar a parte de biossegurança, é importante que a gente fale de vacinação. Eu sei que eu falei uma aula para vocês, mas aqui eu vou só frisar a vacinação dos adultos e dos idosos. Então, no calendário do adulto, de 20 a 59 anos, nós temos o quê? 3 doses de hepatite B, a febre amarela em dose única, vai depender da situação vacinal dele anterior, se ele já está imunizado ou não. A tríplice viral, que vai prevenir contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, a gente viu sarampo é por aerossol, né? Então, é importante que a gente vacine, mas vai depender também da situação vacinal, né? Porque dependendo da idade, de quantas doses ele tomou, ele vai tomar 1 ou 2 doses. A DT, que é a dupla adulto, vai prevenir contra difteria e tétano.
ela tem um reforço a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, até eu completar os 59 anos, eu tenho que tomar DT. E a pneumocócica 23 valente, que ela vai prevenir contra pneumonias, otites, meningites e algumas outras doenças causadas por esse micro-organismo aí, que é o pneumococo. Ela é uma dose, só é de uma dose, e ela tem um diferencial para a população indígena, tá? Aí é um calendário diferente. O calendário da população indígena é diferente, é outro. E aquelas pessoas acima de 60 anos, elas também vão tomar 3 doses de hepatite B, aí vai tomar a dose da febre amarela, dependendo da situação vacinal, vai tomar também a DT, reforço a cada 10 anos, e vai tomar a pneumo 23, certo? Aqui só e a influenza, né, que é a dose da campanha anualmente, que é da H1N1. Aqui, para os idosos, só não vai entrar a tríplice viral, tá? Então, as outras todas vão abranger o calendário do idoso. Certo, turma? E aqui a gente iria praticar, né? Nesse momento. Mas a gente vai praticar sim, tá? Fé em Deus, a gente vai acabar com esse isolamento. Espero que não demore muito. E a gente vai entrar no laboratório e fazer todas as nossas práticas, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Um abraço a todos.